Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Por que não pediram a Evans? Livro escrito pela Agatha Christie em 1964. E aqui eu faço um parêntese, eu agora dei uma retomada nas leituras de Agatha Christie, porque é o que eu consigo ler no internato, além do Zulgai e Obstetrícia Médica. E esse foi o 18º livro publicado por Agatha Christie, e nesse caso foi publicado em 1934. Esse livro, então, ele sucede 13 à Mesa, que, se não tem vídeo aqui, já foi comentado em alguma retrospectiva do ano, mas que é um livro muito bom, 13 à Mesa. Assim, 13 à Mesa é um livro espetacular, porque basicamente a gente está falando de um homicídio em que existem 13 álibis. Então, assim, é muito difícil você descobrir como que aquilo ali procedeu. Muito legal. E aí, em sequência, a gente tem esse Por que não pediram a Evans? Né, que é emblemático. E ele precede aquele que se não o melhor caso, vou dizer que o mais famoso, o mais emblemático de Agatha Christie, que é o Assassinato do Expresso do Oriente, de 1934. Detalhe, 1964 foi o ano que a Agatha Christie mais publicou. Não sei se ela escreveu de fato todos esses em 1964, mas é o único ano que ela tem 4 livros publicados. O Por que não pediram a Evans, o Assassinato no Expresso do Oriente, o Detetive de Parker Pyne e o Mistério de Lister-Dale. Então, assim, um ano bem frutífero para a carreira dela. Eu já li o Assassinato do Expresso do Oriente e o Por que não pediram a Evans. E eu vou dizer que ela acertou em pelo menos 50% dos livros que ela publicou em 1939. Então, vamos aos comentários desse livro, que é bem interessante e ele foge dos padrões dos livros anteriores. A gente tem 17 livros anteriores, muitos deles com Hercule Poirot, com problemas bem intrincados. E aqui a gente tem, já tinha inclusive alguns com Tommy Tuppence, e aqui a gente tem uma saída, vamos dizer assim, desse evento no geral, né? Desse estereótipo de escrita que ela tinha, desse padrão. Bom, Por que não pedir a Evans começa da seguinte forma. Um jovem chamado Bob tá jogando golfe com um médico do povoado, ali onde ele mora. E esse jovem, a gente descobre de cara que ele é filho do pároco, né, do reverendo do local. E enquanto ele tá jogando golfe ali com o médico, a gente descobre que ele é desempregado, assim, a função dele no momento é procurar emprego, e a gente está vivendo aqui nesse período ali no Entre Guerras, inclusive já tinha começado o Terceiro Reich e coisas do gênero, mas assim, ele está desempregado, né, 3 anos, 4 depois do crash da bolsa, e eles estão jogando golfe, e tem um buraco que é muito difícil para ele, e aí nesse buraco ele lança uma bola pro penhasco, né? Esse penhasco é meio que próximo ao mar. E a gente está falando da Inglaterra, né? Na verdade, do país de Gales, né? Sendo específico. E tem uma neblina muito grande nesse penhasco. E antes dessa bola cair lá, ele escuta um grito, algo semelhante a um gemido, assim. E aí ele fica confuso. E na hora que ele vai apanhar a bolinha de golfe, ele percebe que tem uma pessoa que está caída lá embaixo, né, no desfiladeiro, né, na praia. E ele vai atrás para ver quem é essa pessoa. Ele chega ali, o médico chega junto e ele não conhece aquela pessoa, é um ilustre desconhecido para o Bob. E ele faz. O médico olha pro cara, percebe que o cara quebrou a coluna e que não tem muito o que fazer para ele. Ele vai morrer. Naquelas condições ali não tem o que ser feito. E aí o médico
se prontifica a ir chamar ajuda, enquanto o Bob fica ali com o morto, esperando. E aí o médico sai, o Bob fica ali, e o Bob lembra que ele prometeu pro pai dele que ele tinha que tocar órgão na igreja. E aí, né, ele fica pensando, nossa, eu não posso deixar esse cara aqui, mas assim, eu tenho um compromisso, meu pai vai ficar meio chato e tal. Vai demorar muito pra explicar pro meu pai, porque assim, esse Bob tem uma peixe bem meio vagabundo, assim. E ele, em determinado momento, esse cara que tá aparentemente apagado, assim, quase morto, desperta e diz as suas últimas palavras, que são as seguintes: por que não pediram a Evans? E essa não é uma frase corriqueira. Em inglês é menos ainda, porque fica Why didn't they ask Evans? É, não é uma frase muito. Não é comum no inglês, apesar de ser uma estrutura gramaticalmente correta, não é comum no inglês você fazer essas perguntas no negativo. Vamos dizer assim, as perguntas, quando são feitas, em geral são feitas no afirmativo. Então, por que não pediram a Evans? É uma É uma pergunta que ela em si tem uma estrutura que é muito interessante. Então, o Bob não entende o que é aquilo, o morto não fala mais nada e o morto morre. Nisso, o Bob dá uma olhada nos bolsos do cara para ver se tem alguma informação, algum documento pessoal, e ele encontra a foto de uma senhora, de uma mulher assim bem interessante. Ele também não conhece essa pessoa e, enfim, dali a pouco chega um cara muito estranho, que Bob também nunca viu na vida dele. E esse cara fala assim, e aí, o que tá acontecendo? Daí ele fala, não, esse cara que caiu. Daí o cara vira pra ele e fala assim, você quer que eu fique aqui? Porque, enfim, o Bob quer ir à missa, né? Tocar o órgão dele. E aí ele fala, não, tudo bem então, o senhor pode ficar aqui esperando, daqui a pouco vão chegar a polícia pra remover o corpo. E é isso que acontece, o Bob larga esse cara. Antes de ir embora, ele sabe que esse cara chama Mr. Bassington French. E é isso. Bob vai embora. E aí, na Inglaterra, pelo menos nesses livros da Agatha Christie todos, não sei se ainda procede assim, mas sempre que alguém morre, faz-se um inquérito. Então, eles chamam basicamente todas as testemunhas do lugar e eles vão conversar para ver se essa morte foi natural, se ela foi um acidente ou um suicídio. Por quê? Se ela for natural, ok. Se ela for um acidente ou um suicídio, você tem que abrir investigação. Então, eles abrem o inquérito e aí no inquérito vem um casal de duas pessoas aí que se dizem marido e mulher. E essa mulher fala que ela é irmã desse cara que morreu e ela descobriram isso porque eles pegaram a foto que essa mulher, que esse homem tinha no bolso, conseguiram falar com as equipes de fotografia, conseguiram descobrir o nome dessa mulher e se comunicar com ela. E aparentemente esse cara era um viajante do mundo que estava ali no país de Gales. E essa mulher chora bastante e tal. Eles entendem que foi um acidente, porque aquele cara não conhecia aquela região e ele caiu do penhasco. Então, beleza. Foi dado como um acidente e a vida que segue. Só que o Bob, ele tem duas coisas que chamam a atenção nele. Primeiro, ele não achou a mulher da foto parecida com essa senhora que apareceu. Ele achou ela bem diferente dessa mulher que apareceu. Então, mas assim, o Bob não falou nada na hora. E o Bob lembra que o cara falou, por que não pediram a Evans? E o Bob escreve uma carta, então, para essa senhora e para o marido dela, falando que, olha, vocês me perguntaram se ele não tinha falado nada para mim e tal. E ele falou essas palavras, mas assim, para mim não tem sentido nenhum. Se tiver para vocês, façam bom proveito. E esses caras devolvem a carta com uma resposta bastante ríspida pro Bob. Então o Bob fica meio intrigado. O que está acontecendo nisso? Ali a pouco, a gente descobre que o Bob é amicíssimo de uma lady, então, da filha de um lord, ou duque, sei lá. Ela é da nobreza.
chamada. é, Gente, eu esqueci o nome da querida. Mas em breve a Frances Michigan, alguma coisa assim, Michigan. Então o Bob pega e começa a conversar com essa menina, e aí eles pensam que realmente isso aí tá meio estranho. Vamos tentar investigar, porque talvez alguém tenha trocado o cartãozinho que tava no bolso, a foto que tava no bolso desse cara. E aí a conversa vai, a conversa vem, e eles acabam decidindo ir investigar esse tal Bassington French. E aí muitas coisas acontecem. Esse livro, ele lembra bastante o primeiro livro da Tommy Tuppence, né, que é o o Adversário Secreto, que é o segundo livro da Agatha Christie. Lembra bastante, porque a gente tem um casal que vai investigar uma situação que eles não têm nenhum envolvimento emocional. Eles vão trabalhar meramente como detetives amadores para tentar descobrir o que está acontecendo nesse cenário todo. Enfim, as coisas vão se desenrolando, a gente vai ter várias coisas acontecendo e um desenrolar bastante interessante em vários aspectos. Então, se você ainda não leu, eu sugiro que você leia, e eu queria falar com spoilers desse livro, porque eu particularmente gostei bastante do que eu vi. Então agora tem spoilers, tá, pessoal? Mas assim, eu gostei muito do fato de eles revelarem a parte do Evans bem no final. Porque você realmente fica pensando, e assim, toda vez que você abre o livro, você vê o nome do livro e você pensa, tá, mas quem é Evans? E você não vai descobrindo. E a maneira como eles chegam no por que não pediram a Evans é muito inteligente, no sentido de argumentação mesmo. É uma pergunta, como eu falei, essa é uma estrutura tão incomum, de frequência mesmo, né? Tão incomum no inglês, que você só pergunta ela em situações que você sabe muito bem a ordem. E outra coisa, em inglês, é, não é. Esse pediram é ask, né? Why didn't they ask Evans? Então, não fica necessariamente como pediram, fica como perguntaram, por que não chamaram. O ask, né? O to ask, tem muitas conotações, né? Nesse sentido. Então, por que não chamaram Evans? Por que não pediram a Evans? Enfim, então tem várias pequenas ambiguidades que podem ser inquiridas e sugeridas, na verdade, com essa ambiguidade de palavras. E, como eu disse, o fato de ser uma pessoa conhecida e de eles usarem essa frase no sentido de, bom, realmente existiam duas pessoas dentro da casa e ele chamou uma terceira pessoa. Por que não chamaram Evans? Então fica bem legal. E outra coisa, a gente sempre pensa, né, tende a pensar que esse Evans é um homem. E na verdade era uma mulher, era a copeira. Então assim, fica muito legal. É, Vamos dizer, é um livro fraco em termos argumentativos. É, Por exemplo, a gente tava com o Bob ali perto do penhasco, e assim, não parece ser muito longe. O médico também. Essas duas pessoas estavam caminhando perto do penhasco. Uma empurrou a outra numa briga de corpo e não viu nada. Tipo, que diabo de neblina era essa? Era um Silent Hill que, assim, não conseguiam ver nada. Eles não viram nem o vulto de uma quarta pessoa ali na cena do acidente, da cena do crime. Então, isso pra mim é um ponto que pega bastante. Mas toda a parte de inventar um acidente e tudo mais é bem legal. E o salvamento pelo Badger também é excelente. Então, assim, é um livro que cria suspense, ele cria muito suspense. As cenas na granja psiquiátrica é extremamente angustiante, assim, em determinada forma. Uh, É muito legal a forma como eles construíram o Dr. Nicholson para ele não ser o vilão.
Em determinado momento eu tinha certeza que a Sylvia também era vilã da história, mas a Sylvia não era vilã. Então, assim, é um livro muito bem escrito, apesar de ter os seus pontos fracos, né? Não é um livro perfeito, mas é um livro que diverte bastante, tal qual o primeiro livro do Tommy Tuppence, né? Que é O Adversário Secreto. Então, assim, a Agatha Christie, ela sai de uma mesmice que ela estava tendo ali nos casos anteriores, particularmente o próprio assassinato da Casa do Pastor, Sócio do Crime, Mistério Sete Relógios, Mistério Treinados dos Quatro Grandes. Todos esses, eles têm uma morosidade, assim, grande. Assassinato da Casa do Pastor tem, inclusive, a Miss Marple, eu acho. E a gente volta com detetives novos. E no fim, eles, claro, ficam amigos ali entre si, viram um casalzinho. E talvez a Agatha Christie tivesse. é, Pensou em dar seguimento a esse casal, tal qual ela fez com Tommy Tuppence. Então eu acho que seria interessante, sei lá, ver um mistério deles na Etiópia. Nem sei se existe, eu nem joguei no Google ainda. Mas imagina que legal ver eles solucionando um mistério lá nas fazendas de café da Etiópia. Achei fantástico. Recomendo muito essa leitura para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.